Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E chegamos ao dia D, na hora H, 30 de outubro de 2022. O dia em que deveria terminar esse pesadelo, iniciado em 2018 pela insensatez de um povo. O povo brasileiro se colocou nessa situação a que nós chegamos hoje, e o povo brasileiro haverá, se tudo der certo hoje, de nos tirar, de tirar a si mesmo, de tirar a nação e de tirar a humanidade, a espécie humana desse planeta, de um risco que, segundo a imprensa internacional, não afeta só o Brasil, afeta o mundo. Note-se bem que a imprensa internacional hoje diz, em vários veículos, The New York Times, The Guardian, Le Monde, Le Figaro, Washington Post, a imprensa internacional Financial Times, Corriere della Sera, Clarim, a imprensa internacional em peso, as agências de notícias, ressaltam a importância da eleição de hoje no Brasil para a humanidade. Por quê, minha amiga e meu amigo? Porque há um movimento de ascensão da extrema-direita no planeta Terra. Na verdade, esse problema não é só brasileiro. Os Estados Unidos estão enfrentando um problema seríssimo. O governo Biden vem sendo combatido com violência e com armas as mais inusitadas pelo trumpismo, pelo movimento de extrema-direita, de extração neonazista que ocorre nos Estados Unidos e que está intimidando o eleitor norte-americano nas eleições agora de novembro, eleições legislativas. E a imprensa internacional tem sido unânime em dizer que o resultado da eleição de hoje no Brasil vai afetar o planeta, vai afetar a política em nível planetário. E nós chegamos a esse momento de uma eleição no Brasil que é a eleição mais injusta da história desse país. Jamais o Brasil teve uma eleição sob a égide da democracia em que a paridade de armas entre os adversários foi tão injusta, foi tão deturpada, foi tão manipulada. Vejam bem, o Bolsonaro ele conseguiu comprar votos na cara de todos nós, diante de toda uma nação e de um planeta estarrecido. Ele comprou voto de taxista, ele comprou voto de caminhoneiro, ele comprou voto de pessoas pobres, inaugurando programas de doação de dinheiro para o eleitor em período eleitoral. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. Isso é compra de votos. Veja bem, o presidente da República, no âmbito de uma eleição, ele entrega dinheiro que até 3 meses atrás ele não entregava para a população, para caminhoneiro, para taxista. Fora tudo que se sabe em termos de gastos que foram feitos, que não poderiam ser feitos em período eleitoral e que ele conseguiu com a cumplicidade do Congresso, que ele também comprou. Apesar da resistência valorosa de expoentes do Poder Judiciário, como o ministro Alexandre de Moraes, um gigante, ainda assim o Bolsonaro conseguiu enquadrar, minha amiga, meu amigo, a justiça eleitoral brasileira.
Vejam, a Justiça Eleitoral não teve coragem de tomar medidas contra o Bolsonaro que deveriam já ter sido tomadas há muito tempo, não é? O risco que o bolsonarismo gera para a eleição, essa ação da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, em várias partes do país, no Rio de Janeiro, por exemplo, já há denúncias de que a Polícia Rodoviária Federal, comprada por Bolsonaro, porque Bolsonaro também comprou militares, também comprou polícias, não é? E essa ação do bolsonarismo sobre a Polícia Rodoviária Federal tornou essa corporação ultra-bolsonarista e engendrou uma operação de fiscalização do transporte público no dia da eleição, para tentar inclusive reter ônibus, não é? Transporte público dos eleitores pobres que votam majoritariamente em Lula, sobretudo no Nordeste. Essa operação da Polícia Rodoviária Federal iria ocorrer no Nordeste, que é onde o Lula tem mais força. Então iriam parar os coletivos do Nordeste, que em muito lugar não tem todo aquele estado de conservação exigível, e por conta desse estado de conservação que não é o que se espera, a Polícia Rodoviária Federal iria reter esses veículos, impedindo o eleitor pobre do Lula de votar. O ministro Alexandre de Moraes, sempre um gigante, proibiu, presidente do TSE que é, proibiu essas operações, mas há vários relatos por toda parte, o Twitter está cheio dessas denúncias, as demais redes sociais, de violações da decisão da Justiça Eleitoral. Ao mesmo tempo, uma deputada federal sai perseguindo um eleitor de Lula de arma em punho, dando tiro pelas ruas de São Paulo, de um bairro nobre de São Paulo. Essa mulher não está presa. Um dos seus capangas foi preso, minha amiga, meu amigo, um dos capangas dessa mulher foi preso, pagou fiança e foi liberado. Agora há pouco, o André Janones relatou que já teria sido expedida a ordem de prisão de Carla Zambelli, essa mulher que cometeu mais um crime como o de Roberto Jefferson, saindo pelas ruas de São Paulo assim, com a arma em punho, no meio da rua. Eles deram tiros, não ela, mas um capanga seu, deu tiro no meio da rua, arriscando a vida de transeuntes, invadiram um estabelecimento comercial, um bar, intimidando as pessoas que estavam dentro do bar, os cidadãos que estavam dentro do bar. Filmagens mostraram que ela mentiu miseravelmente sobre o episódio, inclusive mostrando que ela começou toda a briga, e até agora nada aconteceu. Tudo bem, hoje é eleição, não pode prender ninguém até às 17 horas. Se essa prisão não for levada a cabo, o Brasil vai explodir. E daqui a pouco o Bolsonaro vai fazer um pronunciamento, e depois da apuração dos votos ele vai fazer um pronunciamento. Não se sabe o que pode acontecer, porque essa eleição o Bolsonaro conseguiu aumentar as suas intenções de voto comprando voto, usando o cargo de presidente para ter uma vantagem injusta sobre o adversário, e ainda assim, pelo menos as pesquisas mostram que ele está bem atrás. Uma boa notícia é que a pesquisa Atlas Intel dá uma vantagem mais elástica, em torno de 6 pontos percentuais, para o ex-presidente Lula, e é a pesquisa que mais acertou no primeiro turno. Seja como for, mesmo Lula ganhando, como está previsto, não se pode deixar de entender que o fato de tudo isso ter sido feito, todas essas ilegalidades, e do fato de que o Bolsonaro vai continuar no poder até o dia 31 de dezembro deste ano, tudo isso segue representando um risco para a democracia.
essa eleição não vai terminar. E nós não poderemos parar de lutar. Você, cidadão brasileiro que está me ouvindo, mantenha-se atento. Amanhã, continue atento. Na semana que vem, continue atento. Continue atento até o dia da posse do presidente Lula, se é que na última hora não vai acontecer alguma coisa inusitada, porque na verdade, nesta vida, só a morte é certeza. Nada mais é certeza. Não se sabe o que pode acontecer nas urnas, mas as expectativas, a ciência, no caso a ciência estatística, está dizendo, minha amiga, meu amigo, que Lula vai ganhar. O bom senso, o clima, tudo isso nos dizem que o Lula vai vencer essa eleição. Mas também o bom senso, não é? O exame do cenário e do comportamento dessa horda que se apossou da presidência da República, o comportamento dessa gente, desses zumbis de extrema direita que vagueiam por este país, tudo isso nos faz refletir que eles não vão sossegar. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Na verdade, a situação política do Brasil, a política brasileira, está se assemelhando cada vez mais ao que há de pior na política americana, que é uma extrema-direita que está infernizando os Estados Unidos e que está conseguindo, inclusive, prejudicar o Joe Biden. Né? Razão pela qual o governo Biden se posicionou duramente contra os abusos do Bolsonaro no Brasil, e a comunidade internacional está preocupada porque a vitória do Jair Bolsonaro na eleição brasileira é a vitória, minha amiga, meu amigo, é a vitória do extremismo de direita no mundo. Então, nesse momento, temos que entender que é preciso enfrentar com coragem e com persistência tudo isso que vai se levantar contra o Brasil na hipótese de um governo Lula. Na hipótese impensável, intragável, injusta de uma vitória de Bolsonaro, realmente a situação do Brasil vai se tornar dramática como jamais se tornou na história da humanidade. Agora, pelo seu filho, pelos meus filhos, pelos seus netos, pelos nossos descendentes, nós, cidadãos, por aqueles que estamos levando para a vida agora, aos quais demos vida, e aqueles que não sabem, mal sabem o que está acontecendo neste país, nós temos a obrigação, até com a nossa pátria, é um dever histórico de resistirmos, seja lá o que for. Seja a uma oposição virulenta, nazista, fascista, que vai tentar sabotar o governo Lula, amparando-se inclusive na ameaça militar, que se transforma em um dos maiores problemas do Brasil, não é? O fanatismo religioso, a usurpação da fé por picaretas, como Malafaia, Edir Macedo e tantos outros, e os militares são o grande problema que vai persistir no Brasil e que a eleição não vai terminar. Tirando o Bolsonaro do caminho, tudo o que representa o bolsonarismo continuará no nosso país, minha amiga, meu amigo. Então, cabe a você, eu gravo esse vídeo exortando a todos quantos ouçam as minhas palavras para que não esmoreçam e para que em qualquer cenário não esmoreçam, apesar da minha convicção total. Eu tenho uma convicção muito forte na vitória. Eu acredito que o povo brasileiro vai sim dar essa resposta, mas seja como for, o Brasil precisa de você atento. Não coloque seu voto na urna e pense que, proclamada a vitória do Lula, está tudo terminado, porque não vai terminar. Este país vai ter que se manter atento até que o Lula cumpra o seu mandato, governe por 4 anos e seja feita uma eleição
justa, sem os vícios desta eleição, em 2026 e em 1º de janeiro de 2027, tome posse um novo presidente eleito numa eleição muito mais limpa do que essa, seja ele de que partido for, seja quem for, mas que seja eleito de forma limpa e que, espera-se, seja alguém que respeite a democracia, respeite as instituições, respeite a verdade, respeite a justiça e olhe pelos desvalidos, olhe pela população negra massacrada pela extrema-direita no Brasil, olhe para as mulheres massacradas pela extrema-direita no Brasil, olhe para o Nordeste abandonado pelo governo de extrema-direita que o Brasil elegeu. Então o Brasil conta com você, conta comigo e nós vamos permanecer atentos e vamos lutar até o fim para que este país se torne de fato, como dizia o bordão dos governos do PT, um país de todos. Minha amiga, meu amigo, bom voto. Agora é a minha vez, eu termino esse vídeo e vou depositar meu voto na urna. E a partir daqui começa o segundo tempo, que só vai terminar, ou melhor, o terceiro turno, que só vai terminar em 1º de janeiro de 2027. Um abraço para todo mundo.